E aí, meu povo, seja bem-vindo a mais um episódio do Respire e Vem aqui na RS Play, o canal 524 da Claro. Eu sou a Luísa Borges, sou eu quem guio as conversas que acontecem aqui dentro do Respire, esse programa que foi criado com a intenção de te ajudar a buscar a sua melhor versão. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, com um pouquinho de amor, mas às vezes também tem uma chinelada. E o papo hoje é sobre força. A vida, ela nem sempre é leve. Às vezes acontecem algumas provações que algumas pessoas precisam enfrentar que a maioria de nós nem tem noção. A minha convidada de hoje é uma mulher que olhou para o caos, para o medo e para a dor e decidiu fazer disso um combustível. A Milena enfrentou o acidente, diagnóstico, alguns desafios, mas ainda assim decidiu viver com fé, com coragem e com propósito. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como enfrentar os desafios do dia a dia, quando a vida parece que virou de ponta cabeça e tudo está sem sentido. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, esse episódio é para você. Então respira e vem ver como você pode fazer a sua dor virar um combustível para a sua transformação. Milena, seja muito bem-vinda aqui no Respire e Vem. Quando eu te conheci, que eu ouvi a sua história pela primeira vez, eu falei, meu Deus, se em algum momento eu tive algum desafio, gente, não, eu não tive. Eu queria que você contasse um pouco de você, da sua história, para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Milena, eu tenho diagnóstico de diabetes tipo 1 desde os 12 anos de idade. Então, o diabetes tipo 1, ele é diferente, tem o diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Então, eu preciso fazer uso de insulina, ou seja, o meu pâncreas não produz insulina o suficiente. Então, eu faço cerca de 6 a 10 aplicações de insulina por dia. Caraca, é tudo isso? Desde os meus 12 anos de idade. E, né, lá, quando eu descobri, com 12 anos, não se tinha a tecnologia que existe hoje para controle e tratamento. Então, eu lembro que eu ia para a escola com caixinha de isopor, gelo. Então, os tratamentos eram bem diferentes de hoje. Hoje tem caneta, não precisa andar mais com isopor. Tem sensores, né? Eu uso um transmissor que transmite a glicemia direto para o celular, sem precisar fazer ponta de dedo. Então, hoje a tecnologia ajuda muito. Mas, quando eu descobri lá, né, nos meus 12 anos, era bem diferente. Então, foi uma mudança muito drástica na minha vida, na vida da minha família em si. E então, a gente teve que se adaptar e se reorganizar diante desse novo desafio, né? Então... E você é a única que tem diabetes na sua família desse tipo? Sou a única. Aí eu me tratei no ICD, que é o maior centro de referência hoje, né? Que é o Instituto da Criança com Diabetes aqui de Porto Alegre, é referência a nível Brasil. E lá eu conheci o meu marido. Conheci meu marido no hospital, né? Eu digo assim, né? Tem uma frase que é transforma adversidades em oportunidades. É isso. Então eu tenho mais gente na família, porque de fato agora, né? Sim. Enfim, a gente já tá junto há um tempão aí, então a gente se conheceu lá. Ele também é diabético. E a gente acabou namorando, noivando, casando hoje. A gente tem uma filha de 4 anos e meio e um bebê de 4 meses. Que, pelo amor de Deus, né? Que crianças mais lindas! A mãe é suspeita a falar, né? Sim, não, mas às vezes eu vejo você postando no Instagram, eu falo, meu Deus, ela tem que fazer mais filho. Porque gente bonita, assim, ela tem que abrir a fábrica e mandar mais. Mas, quando eu casei, né? Casei lá na igreja, tudo bonitinho. E aí a gente diz, né, na saúde, na doença, na pobreza, até que a morte nos separe. Sim. E quando eu tinha 1 mês de casado, eu sofri um acidente. Então eu por 9 anos fui atleta amadora de triatlon, fazia provas de Ironman. Para quem não sabe, Ironman é uma das provas mais desafiadoras de triatlon que tem. Sim. Tu nada 3,8 quilômetros, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros. Então, uma diabética fazer isso, eu fui a primeira mulher do Rio Grande do Sul a fazer uma prova desse nível. Nossa, que legal. Fiz em 2014 em Florianópolis e fiquei em 3º lugar na minha categoria, 20, 24 anos. Então eu brinco que 2014 foi o ano da minha vida, que eu me formei na faculdade em fevereiro, em maio eu fiz o Iron, aí a gente reformou o apartamento, eu casei em setembro, em outubro eu me acidentei, né, num treino aqui na Avenida Beira-Rio, e eu quebrei a coluna em 2 lugares. Você se acidentou, como que foi esse acidente? Foi um cachorro.
Como ali a gente faz a volta, tem a parte do parque ali, né? E aí, do nada, eu tava uns 34 km por hora, um cachorro, não deu tempo de fazer nada. E aí, eu caí e quebrei a coluna em 2 lugares. Daí, fiquei 3 meses encostada. Meu marido seguiu treinando, ele também, a gente treinava juntos pra prova de Ironman. E aí, ele seguiu treinando, a prova dele era em maio, 3 semanas antes, mais ou menos, dele fazer o Iron, ele foi atropelado na freeway. Aqui. Meu Deus. Daí o acidente dele foi um pouquinho... E você se recuperando da sua. Eu já tava ali na fase de recuperação, eu fiquei 3 meses sentada, eu só podia sentar ou ficar deitada, né? Totalmente... Imagina. Porque tu não pode engessar a coluna, né? Tu tem que fazer repouso. Então eu já tava ali voltando, e eu sempre digo assim que sonhos podem ser adiados, mas nunca abandonados. E aí nesse período de recuperação, eu fiz uma inscrição para uma prova em novembro, que é o mesmo Iron, só que em vez de maio, que ia acontecer, em novembro, para ter tempo de se recuperar. Você estava se recuperando e fez a inscrição. Tá. Na fé, assim, né? Vai dar tudo certo. Sim. E então, por mais que todo mundo achava uma loucura aquilo, e eu acho que quando a gente está no meio do caos e a gente começa a ter atitudes fora da curva, atitudes que realmente a gente deveria ter, né? Que vou me recuperar e vou voltar pro esporte. Mas e se tu não voltar, e se tu não conseguir, né? Sim. As pessoas hoje, elas, não por algo maldoso, mas às vezes por amor, as pessoas que a gente ama, né? Pai, mãe, irmão, nos questionam. Numa tentativa de proteger, né? Exatamente. E aí, 3 semanas antes, a gente já tava com hotel, pousada, tudo pronto pra ir acompanhar o meu marido fazer o Iron. Ele sofreu um acidente, o dele foi um pouquinho mais grave, ele ficou 11 dias inconsciente, com risco de morte cerebral na UTI, né? Então foi literalmente um milagre ele ter sobrevivido, não tem explicação médica, assim, sem nenhuma sequela. E quando ele sofreu um acidente, né? Então eu casei em setembro, sofri um acidente em outubro, me recuperei, quando tava me recuperando, meu marido sofreu um acidente. As pessoas, agora tu vai desistir do Iron, né? Eu falei, não, agora é que eu vou fazer. Então, no momento que a gente tem de luta, a gente tem que ter uma clareza de uma nova visão. Porque 2 coisas, se tu for agir hoje baseado na tua dor... Tu não age. Exatamente, tu vai ficar num papel de vítima. Porque comigo, agora eu, depois meu marido, não sei o quê, né? E aí tu cria uma narrativa, uma história que te mantém naquele lugar, né? A famosa autossabotagem. E eu falei, não, eu gerei um novo propósito. Eu falei, eu vou fazer o Iron e o meu marido vai estar bem, vai estar recuperado e eu vou fazer uma homenagem para ele quando eu cruzar a linha de chegada. E aí eu saía da UTI, ia nadar, correr, pedalar. Nossa, o seu marido lá inconsciente, você arrumava força para treinar, porque para treinar para um Iron é muito treino, né? E aí foi um desafio, as minhas amigas me achando eu até maluca, eu ia estar chorando, comendo brigadeiro. Daí eu falei, não, o dia que meu marido voltar, eu quero estar bem, né? E eu vou fazer essa prova pra nós, assim, né? Engasgadas, 2 provas. E aí foi assim que eu segui sempre tendo uma visão. Então, quando a gente passa por um problema difícil, esse é o maior desafio. Tu construir uma nova visão. Porque tu criou uma expectativa. Nós vamos casar, nós vamos fazer os dois juntos, treinar juntos, fazer o Ironman juntos. E aquela expectativa, ela foi frustrada por coisas que tu não tem controle nenhum, né? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Deixam de sonhar. Não era pra ser. Se abraçam no papel de vítima, do porquê comigo, oh meu Deus. Exatamente. E aí, é difícil, nesse momento que tu tá numa debilidade emocional, tu pensar num sonho. Tu pensar numa construção, né? Tanto que as pessoas que hoje estão num diagnóstico de depressão, em alguma situação, eu tenho um MBA em inteligência emocional nas organizações, a pessoa não consegue ver o futuro, sonhar com o futuro, porque ela tá com uma energia tão baixa, um estado emocional tão debilitado, que ela não se sente nem capaz de construir isso. Nem merecedora de pensar em sonhos, em uma outra possibilidade, né? Exatamente. E aí, segui treinando, o meu marido se recuperou, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E aí eu fiz o Iron de novembro de 2015 daí, em Fortaleza daí, né, que o calendário ia cair lá. E aí, no início, ia eu e meu marido e mais um casal de amigos e tinha lá 24, 28 pessoas, meu pai, minha mãe, minha Dina, vai a família toda lá para Fortaleza. Toda. E eu acho que é muito sobre isso, né, quando tu decide fazer algo que é fora do padrão, né,
no início as pessoas vão te julgar. Uhum. Por amor, tem gente que também, não é por amor, é por, julgamento mesmo. Uhum. Mas as pessoas que vão te julgar por amor, porque elas não querem que tu passe por isso de novo. Mas se tu entende, se tu mantém o foco, depois aquilo vai virar inspiração, admiração pelas pessoas. Tanto que foi todo mundo lá pra Fortaleza me ver chegar, fiz homenagem, meu marido estava 100% recuperado. Ele já estava recuperado? Já estava. Que legal. Então, acho que é muito sobre isso, sobre não deixar de sonhar. Sonhos, sim, podem ser adiados. Não é? Acontece problemas, acontece pandemia, enchente, que vai mudar o teu planejamento. A gente não tem controle sobre todas as situações, mas a gente tem que seguir sonhando. Ajusta a data, ajusta o plano, mas a gente tem que seguir com essa visão do que a gente quer construir. Eu percebo muito, assim, hoje em dia a gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas fogem da autorresponsabilidade, né? E aí elas se apegam muito nesse papel de vítima mesmo, de reclamar, de culpar os outros e não assumir as responsabilidades das suas próprias atitudes, né? Que cada um tem a vida que merece. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como as pessoas, elas podem reconhecer que hoje elas estão num lugar ruim e quais as atitudes elas podem ter para mudar isso. Tá. Primeira coisa, eu digo para as pessoas o quanto tu tá satisfeita pela tua vida hoje, né? A forma como tu vive isso. Tu sabe que quando eu sofri, e às vezes tu até pode estar super satisfeita com hoje, mas se tu olhar a tua vida hoje e tu pensar, se eu continuar assim daqui a 5 anos, eu vou estar satisfeita? Quando eu sofri o meu acidente, eu sempre fui uma pessoa super ativa, né? Minha primeira formação é educação física, então eu era personal trainer, treinava a galera para fazer prova de Ironman, trabalhava pra caramba, 5 da manhã, 5 da manhã já estava dando aula, milhão, alucinada, e até 10 da noite, e a minha mãe sempre me falou assim, o dia que tu tiver filho, tu tem que pensar a forma como tu trabalha, isso, mãe, o dia que eu tiver filho eu penso, né? E aí quando eu sofri um acidente, eu avaliei a minha vida, porque eu fiquei, imagina, eu era super acelerada. E eu acho que as redes sociais hoje, a tecnologia faz com que a gente não autoavalie a nossa vida. A gente não para pra pensar, como é que eu tô hoje? Né? Como é que tá a minha vida? Como é que tá os meus relacionamentos? Como é que tá meu casamento? Como é que... Cara, esses dias eu tava conversando com um cliente e eu falei pra ele, como é que tu visita, com que frequência tu visita teus pais? Ele, uma vez por ano. Que idade tem teus pais? Eles, 77. Deu, então, até eles morrer, teoricamente, né? Se vive até os 83, tu vai ver eles 5 vezes. Dele. Não tinha parado pra pensar nisso. Hoje ele vai a cada 2 meses lá ver os pais. E às vezes nem a distância, né? É uma questão de prioridade de tempo. Porque a gente não para pra refletir. O tempo que tu tem pra pensar, tu tá rodando a vida dos outros. Não faz uma autoavaliação da tua vida. E aí, quando eu sofri o acidente, que eu fiquei 3 meses ou sentado, deitado, eu comecei a avaliar a minha vida. Comecei assim, se daqui a 5 anos eu quero ser mãe, sempre sonhei ser mãe. Eu quero viver ser mãe, né? O que é viver? Eu quero trabalhar meio turno. E poder criar meus filhos, quero ter 2 filhos, isso, aquilo. Eu falei, o trabalho que eu vivo hoje não me permite isso. Ganhar o valor que eu quero e trabalhar X horas. E ali eu comecei, e agora o que eu faço? Só que no momento que tu enxerga isso, não tem como não... Né? No momento que tu viu, não tem como desver, né? Não tem como. Depois que viu uma vez. E aí eu comecei a avaliar, vou ter que fazer uma transição de carreira, E aí isso vai te exigir sair de uma zona de conforto. Com certeza. Então hoje as pessoas, elas não param pra analisar, porque é aquilo, não quero ver, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Deixa a vida me levar. Vamos indo, vamos ver. Então, a primeira coisa é tu avaliar a tua vida hoje. Talvez tu já tá insatisfeita hoje. Esse é um cenário. O outro cenário é que hoje tu tá bem, mas se eu olhar o mesmo cenário hoje, na mesma projeção de 5 anos, tu não vai estar bem. Né? Porque é isso, isso tá conectado com o que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero? Né? Eu acho que essas perguntas, elas são, assim, questionamentos fundamentais. E eu conheço pessoas que nunca se fizeram essa pergunta, assim. Gente, será que o que eu faço, eu amo o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Será que o que eu faço faz sentido com o que eu quero? E a pessoa vai vivendo, assim. E quando a gente começa com esses questionamentos, é que nem você falou, não tem como desver. E desde a coisa mais simples, né? Como a mais complexa, por exemplo. Eu quero viver até os 85 anos, 90 anos. O estilo de vida que eu levo hoje, eu vou viver? Permite? Com 60 tá infartando.
De tanta porcaria. Às vezes antes, né? Porque não come bem, não pratica esporte. Exatamente. E a gente sabe que o esporte, ele tá totalmente relacionado. Então, a primeira coisa é tu olhar para isso. As tuas insatisfações hoje e olhar para isso de verdade. Eu tô feliz. Isso da coisa mais complexa, como o relacionamento, como a sua saúde, como o seu trabalho. Mas também a forma como a gente vive o nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de churrasco. Então, todo domingo a gente tem a tradição de fazer churrasco. Mas daí eu comecei a me perguntar por que a gente só faz churrasco domingo, né? Não, a gente não para pra pensar. Sim. Por que tem que ser só domingo? Daí eu falei pro meu marido, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um churrasco toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem churrasco lá em casa de noite. Vamos convidar uma semana a gente... Eu, por mim, tava toda quinta, tinha gente lá em casa, né? Uhum. Mas meu marido, ele diz, não... a gente Calma, com convidados, Milena. um com convidados e outro só a gente, entendeu? Então tá. Então toda quinta tem churrasco lá em casa. E quinta e domingo. Quinta e domingo. Pronto. Não é? Sim. Quando às vezes a gente não faz na terça, na segunda, assim, mas normalmente toda quinta tem churrasco. Por quê? Por que não pode fazer um churrasco na quinta? É bem isso, são detalhes do dia a dia, né? Só que daí tem aquele envolvimento, a gente se organiza, às vezes a gente chama os amigos, na sexta-feira a gente sentou, conversou, foi dormir um pouco mais tarde, mas como a gente conversou com os amigos, a gente... cara, isso aí muda o nosso dia a dia. Até a forma como tu faz, a forma como tu vive o teu próprio dia a dia, a gente tem que se questionar. E como que a gente gera a mudança, né? Que nem tu falou. Primeira coisa, o processo de mudança, ele acontece com a consciência. Eu não tenho como mudar algo que eu não tenho consciência. Não tem como. Não é? E 90% das nossas atitudes do nosso dia, tem alguns estudos que dizem que é 95%, 95%. São inconscientes. Então, o processo de mudança, ele precisa de atenção. Como um dia tu sai de casa e diz que tem que ir no mercado, quando vê tu tá em casa. E tu não foi no mercado. E na academia. Isso, nossa, eu escuto tanta gente, a pessoa bota a roupa e não vai na academia porque ficou no telefone. Exatamente. Então, a gente precisa trazer consciência. A consciência vem nos questionando, nos perguntando, pô, é isso que eu quero? Não é? E isso, se eu não tenho um planejamento de vida, ele fica muito mais difícil. Porque o que eu quero pra minha vida? O que eu sempre, né? Hoje eu trabalho meio turno, eu trabalho da 1h30 às 5h30. De manhã eu fico em casa com meus filhos. Mas você planejou isso há 9 anos atrás. Lá quando eu sofri o meu acidente, há 10 anos atrás. Então as pessoas hoje também, elas não se dão tempo pra mudança. Elas constroem, amanhã eu quero, e não é. Né? Então eu tive que fazer uma transição de carreira, eu estudei, tenho 3 MBA, montei uma empresa, hoje tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Antigamente era só eu, tinha que trabalhar na empresa, tinha que trabalhar com isso, agora eu tenho gente que trabalha para mim, eu tenho uma empresa, eu tenho... Então as coisas elas vão acontecendo, mas levaram o quê? 10 anos. A gente vive também num mundo muito imediatista, né? As pessoas, elas começam a empreender e em 6 meses elas querem um resultado de gente que tá na luta ali há 10 anos. Eu falo, gente, calma, respira. Aí você respira, você não precisa, assim, atropelar as coisas, né? E eu acho que quando a gente não tem essa... Eu tava falando ontem para uma amiga minha, quando a gente não tem noção também da fase que a gente tá vivendo, qual é a fase que eu tô vivendo? Pô, eu montei uma empresa, agora eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar. É uma fase. Não é? Como eu tava falando com um amigo meu ontem, que os filhos dele já têm 15 e 20 anos. Ele, então não te preocupa que essa tua fase aí vai passar. Os meus, né, já são independentes. Sim. Né? Eu falei, mas como é puxado, cansa a rotina, né? Filho pequeno, tal, e tema de casa, isso, aquilo. Ele, não, mas isso aí passa. Então, às vezes, a pessoa, ela não entende a fase dela, ela não consegue dar o melhor dela. Né? E se eu montei uma empresa e agora eu tenho que ir à fase de fazer acontecer, cara, tem que fazer acontecer. Só que daí, nesse momento, ela tá olhando pro cara que já tá empreendendo há 15 anos e já tá na fase de colher os frutos. Sim. E aí ela quer viver o quê? Colher os frutos, que não tem. Né? Quer ter liberdade, quer trabalhar poucas horas. Né? Então, eu acho que isso é um grande erro da sociedade, que as pessoas não se questionam, não têm um planejamento, e não, quando montar um planejamento, quando tu tem esse entendimento, pô, é isso que eu tenho que fazer, e entrar de cabeça, sabe? Não, aí pegando esse gancho, eu quero que você fale um pouco também do seu livro, né? Como fazer o que precisa ser feito, porque eu vejo muito isso hoje nas pessoas, assim, elas sabem, porque todo mundo quer. Querer todo mundo quer, mas quando chega na hora de fazer, as pessoas não fazem.
Esse livro foi bem interessante, a forma como ele foi escrito, porque ano passado a gente teve enchente aqui no Rio Grande do Sul. E vou mostrar pra essa câmera. Show. Foca, Gabi. Como fazer o que precisa ser feito. A gente teve a enchente em maio, e então o que aconteceu? Eu atendo clientes fora do Brasil, e eu tenho uma amiga minha, conhecida minha, que já foi, né, já fiz trabalho com ela, em Los Angeles, né, e aí a gente trocando ideia, ela falou, amiga, vem lançar o teu livro aqui em Los Angeles, no Labrif, que é o Festival de Cinema Brasileiro, em Hollywood. Que legal. E eu falei, pô, em abril eu fechei de lançar o livro lá em novembro. E daí, em maio, estava organizado para nós escrever todo o livro, né? Como é minha história, a editora achou legal trazer alguém para ver de fora, porque eu sou muito prática. Sim. Para mim é foi. Não, ela falou, não, tem que trazer emoção, tem né? Toda uma narrativa, exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? A gente tinha para marcar em maio escrever todo o livro, junho ajustar, lançamento e segue o fluxo. Maio aconteceu o quê? As enchentes. A enchente. Meu Deus. E aí, eu sempre digo assim, nunca tome uma decisão feliz demais, triste demais. E eu falei assim pro meu marido, eu não vou tomar nenhuma decisão agora em maio. E a minha casa foi atingida. Nossa. A minha casa foi atingida. Faziam 10 meses que a gente tinha reformado toda a casa. Putz. E aí, aquela função, morando na casa de amigos, né? Enfim, toda aquela logística. Quando deu o final de maio, eu falei pro meu marido assim, eu tenho que escrever o livro. Eu não vou ter outra oportunidade de lançar o livro num festival tão importante, internacional, de brasileiros lá. E aí ele falou, tá, e agora? Daí eu falei, eu só preciso do seguinte, tu tá comigo? Tu segura as pontas, eu me baixo a cabeça e escrevo esse livro em 30 dias. Daí ele falou, tu consegue? Daí eu falei, não, se eu falei... deixa comigo. Aí eu fiz um Iron Man. Liguei pra editora e falei, olha só, dela falou, não, tu tem 28 dias, 30 dias pra me mandar. O livro tem que estar pronto, escrito, dia tal, na minha caixa de e-mail. Senão a gente não consegue diagramar, editar, corrigir. Não tem outra opção. E aí, falando sobre como fazer o que precisa ser feito, o que eu fiz? Eu decidi. Quando eu decidi, a segunda coisa que eu fiz, que eu trago nesse livro, são 10 pontos que tu tem que cuidar. Tu tem que ter esses 10 passos, fazer esses 10 passos. Eu peguei as pessoas que estavam próximas a mim e compartilhei isso com as pessoas. Se o meu marido tivesse falado pra mim assim, não tem como, eu não tô contigo, eu não ia conseguir escrever. Né? Não que eu não teria, mas daí vai contra aquilo. Eu não vou perder a minha família, entrar em conflito com a minha família para escrever um livro. Mas se ele trouxe, né, vamos junto, eu trouxe força para aquilo ali. E aí foi muito engraçado, que dias, porque eu escrevi um livro, tem 242 páginas em 28 dias. Meu Deus. Tinha dias que eu tava cansada e eu falava pra ele assim, tô indo embora. Ele falou, tu não vai entrar. Aqui tu não entra. Tu só vai entrar depois que tu acabar a tua meta do dia, que é até tal página. Eu ficava braba com ele. Eu ficava braba com ele. Eu falei... Daí ele falou, tu não disse que eu tenho que estar contigo? Vai, eu confio em ti. E daí eu ia lá, escrevia. E chegava em casa e a gente comemorava, sabe? É um super apoio, né? Então isso faz a diferença. E o que aconteceu? Eu escrevi o livro em 28 dias, a gente fez um lançamento dia 28 de outubro em Canoas ali, 330 pessoas lançamos. Que legal. Fora do Brasil. Então assim, eu tava o quê? Eu tinha perdido a minha casa, que eu recém tinha reformado. No meio do caos, num turbilhão. Num momento de debilidade emocional muito grande, porque a gente teve um baita de um prejuízo. Claro. E as pessoas falaram, como é que tu conseguia sentar a bunda na cadeira e escrever um livro? E daí eu falo assim, eu não sentava a bunda na cadeira pensando na minha casa. Eu sentava a bunda na cadeira pensando eu em Los Angeles lançando o livro. Olha a diferença de ou eu vou olhar para o caos ou eu vou olhar para a minha visão. O que a minha visão me traz? Me traz motivação, empolgação. E eu falei o seguinte, na enchente, guria, eu sempre digo assim, eu amo a diversidade, né? Eu claro, não quero ter, mas se tem, eu enfrento, sabe? Eu vou pra cima e no meio a gente tinha a Maitê, um filho, no meio da enchente a gente decidiu ter outro filho. Vocês decidiram ter um filho ou foi alguma coisa que aconteceu aqui? Decidimos a enchente. Porque eu falei, como é que, né? Meu pai foi atingido, eu e meu irmão ajudando meu pai, né? E daí eu falei, amor, nós temos que fazer mais um filho, imagina. Um filho, a Maitê sozinha pra tudo. E aí eu falei assim, eu montei meu planejamento. Eu vou escrever o livro, lançar o livro
e ainda vou estar grávida lá no lançamento do livro. Você fez todo o planejamento. Fiz tudo. Daí, em resumo da história, lancei o livro e estava grávida. Deu tudo certo. E você foi pra lá grávida? Fui pra lá grávida. Tava com 6 semanas já. Gente, você traçou o objetivo e foi. E foi, deu certo. Deu certo, porque que criança linda. Nossa, foi bem planejadinho mesmo, bem feito. Que demais. Bom, e agora que a gente tá se encaminhando pro final do episódio, eu queria agradecer que você veio. Eu amei o nosso papo, assim, pra mim a sua história é uma inspiração de como fazer o que precisa ser feito. Apesar de todas as adversidades, eu queria que você também deixasse as suas redes para o pessoal conseguir te acompanhar, como comprar o livro, porque esse livro eu tenho certeza que é uma escola. Bom, eu que agradeço. Faltou tempo, né, para tanta Sim. história. Mas tem o meu Insta pessoal, que é Milena Klein. Klein é KLEIN.oficial. E tem o Instagram também da consultoria lá, que é MK2 Resultados. Lá tem o link, quem quiser adquirir, tem na Amazon, então é bem tranquilo. Esse livro foi escrito muito rápido, mas com muita entrega, muito comprometimento. E ali tem os 10 passos certinho. Se seguir, não tem erro, vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Vai acontecer. E vai construir resultado independente da adversidade que estiver passando aí nesse momento. E hoje as suas mentorias, você tem uma agência, né, de marketing? Não, eu tenho uma agência de consultoria empresarial. Tá, e né? como que funciona se a pessoa quiser adquirir o seu... Hoje a gente só trabalha com consultorias para empresas mesmo, não de forma individual ali, né? Onde a gente faz a parte de processos, a parte de venda, a parte também do líder e gestor, né? Para que essa empresa consiga buscar um planejamento, né? A gente faz a construção do planejamento, treina as pessoas, tanto da parte operacional, liderança, gestores, CEO, para buscar esse resultado, porque a gente entende, como eu vim do esporte, a gente funciona muito melhor com treinadores junto com a gente, né? Pessoas extraindo o melhor da nossa performance. Nossa, e você com certeza é essa pessoa para extrair o melhor da performance. Gente, chegou ao fim mais um episódio do Respire e Vem. A gente te espera nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode nos contatar por lá. E é isso. Beijo!